Menina mendiga de 5 anos salva bebê no esgoto e o milionário fica em choque. Em um dia cinzento e chuvoso em São Paulo, uma tempestade rugia como um leão enfurecido. As ruas estavam alagadas e a água suja misturava-se ao caos da cidade, enquanto os carros buzinavam e os pedestres se espremiam em busca de abrigo. No meio desse turbilhão, uma menina de apenas 5 anos, com olhos grandes que refletiam uma mistura de coragem e inocência, se espremia em um canto escuro de um bueiro. Seu cabelo estava emaranhado, seus pés descalços e sujos, mas havia algo nela que chamou a atenção, uma faísca de vida que desafiava a dor e o desespero. Ela se chamava Lúcia e, desde que nasceu, a vida lhe havia ensinado a ser astuta. Naquele momento, enquanto ouviu a chuva bater violentamente sobre o metal, ouviu outro som que a fez congelar. Choros de bebê, a curiosidade a puxou para mais perto da fonte do som. Com o coração acelerado, ela se aproximou e olhou para dentro. Lá, em meio a um emaranhado de sujeira e formigas, estava um bebê abandonado e completamente desamparado. Lúcia sentiu um nó na garganta. O desespero da criança ecoava em seu próprio coração solitário. Sem pensar duas vezes, ela se agachou e cuidadosamente afastou as formigas, revelando a carinha pálida e triste do pequeno. Com mãos trêmulas, ela o pegou no colo, sentindo seu corpo frio e frágil. Em um ato de coragem quase sobre-humana, Lúcia decidiu que não podia deixá-lo ali. Se alguém tinha que cuidar dele, que fosse ela. A chuva parecia intensificar-se, como se o próprio céu estivesse lamentando a situação do bebê, mas ela não se importava. Lúcia encontrou abrigo sob uma marquise e, com seu corpo pequeno, tentou aquecer o bebê com seu calor. Ela sussurrava palavras de conforto, mesmo sem saber se ele as entendia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se à chuva, mas havia um brilho no seu olhar, um reflexo de determinação. Nesse momento, um milionário estava passando pela rua. Ele, bem vestido e com um guarda-chuva elegante, estava perdido em pensamentos sombrios, buscando um significado que lhe escapava. Quando viu a cena, algo em seu interior mudou. O choque diante da coragem da menina e da fragilidade do bebê fez com que seu coração parasse por um momento. Ele decidiu investigar o que estava acontecendo. Mas quanto mais ele se aprofundava na vida daquela menina e do pequeno que ela tentara salvar, mais descobria sobre um passado sombrio que ligava sua própria família à história da mãe da criança. Uma herdeira desaparecida, cercada de segredos que ameaçariam expor toda a sua linhagem. Cada revelação o forçava a confrontar seus próprios demônios. E assim, em um encontro inesperado entre os dois, Lúcia e o milionário se encontraram em uma encruzilhada. A vida de ambos estava prestes a mudar para sempre, mas o que isso significava? O que realmente significava salvar uma vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto a chuva caía ainda mais forte, Lúcia continuava ali, agachada sob a marquise, segurando o bebê gelado e frágil em seus braços. O coração da menina batia rápido. Era medo, era amor. Cada lágrima que escorregava pelo seu rosto misturava-se à chuva, mas ela não desistiria. Ela não deixaria aquele pequeno ser ao relento. E foi nesse momento que o milionário, que observava a cena com os olhos arregalados, sentiu algo novo dentro de si. Não era apenas choque, era a urgência de agir. Ele se aproximou, os olhos fixos no bebê, e a voz lhe falhou quando tentou falar. Lúcia olhou para cima, fixando seu olhar na figura imponente que se aproximava. Um homem coberto de grife, mas que daquele instante parecia apenas um estranho. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sem saber como se sentir. Mas ao ver Lúcia segurando o bebê, seu olhar mudou. Era como se uma porta se abrisse dentro dele. Um impulso lhe dizia que essa menina era diferente. Ela estava fazendo algo que muitos não teriam coragem. "Lúcia, você precisa levar esse bebê ao hospital", ele disse, a tensão crescendo naquela chuva interminável. Mas no momento em que ele tentou tocar o pequeno, um grito ressoou ao fundo, quebrando a calmaria da cena. "Ei, o que está acontecendo aqui?" alguém gritou. Era um homem alto, com um olhar feroz e um ar de autoridade. A energia mudou instantaneamente. O milionário imediatamente se virou, sentindo que a situação estava prestes a se complicar ainda mais. Lúcia, com seu instinto aguçado, apertou o bebê ainda mais contra seu corpo, como se quisesse protegê-lo de tudo. O homem que se aproximava tinha uma expressão familiar, um medo que parecia hereditariedade. "O que você está fazendo com essa criança?"
exigiu o novo chegado, seus olhos cravados na menina. O milionário se sentiu paralisado. A presença do homem era intimidante e ele percebeu que havia algo profundamente errado naquele encontro. Então, em um momento de pura revelação, o homem se aproximou e puxou a roupa de Lúcia, revelando uma pequena marca em seu braço. A mesma marca que o milionário tinha encontrado em uma investigação sobre sua própria família. O choque foi avassalador. Você é? Gaguejou ele, percebendo a conexão que nunca havia cogitado. A expressão de Lúcia se transformou em incredulidade quando o homem que parecia um estranho se aproximou, mas tudo ao mesmo tempo fazia sentido. A verdade estava se desdobrando, e enquanto a tempestade rugia ao redor, tudo que ele acreditava sobre si mesmo, sobre sua família e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. A única coisa que restou foi a necessidade de desvendar os segredos que ligavam aqueles dois. O homem deu um passo à frente, olhares truncados, e a tensão crescia no ar como se o tempo estivesse travado. Você não sabe quem você realmente é, Lúcia, ele disse, enquanto o bebê começou a chorar novamente, quebrando o silêncio que se formava entre eles. Eu posso te ajudar a descobrir. Mas isso tudo é mais sério do que você imagina. O olhar do milionário se encheu de perguntas, e em meio à chuva torrencial, as vidas de todos estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que eles jamais teriam imaginado. O que seria essa verdade que se escondia atrás de marcas e segredos de um passado obscuro? Ambos estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo, mas o que se escondia por trás daquela revelação? E o que faria Lúcia quando soubesse da verdade? O peso das escolhas que iriam fazer começava a se instalar nos corações de cada um, à medida que detalhes obscuros da vida deles começavam a vir à tona, deixando claro que nada seria como antes. A vida deles nunca mais seria a mesma, e a tempestade ainda não tinha terminado. Assim que as palavras do homem ecoaram no ar, Lúcia sentiu um frio na barriga. Você não sabe quem você realmente é, Lúcia. Sua mente girou, a chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano borrado, como se tudo ao redor se tornasse um sonho confuso. O homem se inclinou mais perto, sua expressão carregando um peso que atravessava gerações. Você é da família, a família que muitos achavam que havia desaparecido. O milionário, também paralisado, tentava processar o que acabara de ouvir. A tempestade rugia, mas em seus corações havia um silêncio aterrorizante. As lágrimas de Lúcia misturavam-se com a chuva, e o bebê em seus braços começou a balbuciar. Ela olhou para o rosto do pequeno, desejando a segurança que aquela revelação parecia ameaçar. Por mais que quisesse entender, havia um nó crescente no seu peito. O homem, agora de pé, parecia dividido entre o desejo de ajudar e o peso de segredos. Preciso te contar uma coisa muito importante. A voz dele era baixa, mas a urgência transparecia. A verdade sobre você pode mudar tudo, e a vida desse bebê também. Aquela frase escapou como um sussurro cortante e, de repente, um estrondo rompeu o ar. Um veículo deslizou em alta velocidade pelas ruas alagadas, e o milionário, apavorado, gritou: Cuidado! Lúcia ergueu a cabeça num movimento rápido, e foi quando tudo desabou. O carro, descontrolado, bateu em uma pilastra próxima, e o estrondo que se seguiu fez o chão tremer. Lúcia recuou instintivamente, segurando o bebê com ainda mais força. A estrutura da marquise, já comprometida pela tempestade, começou a se desgastar. Com um estalo, uma parte do telhado desabou, quase atingindo a menina. O milionário, em um ato instintivo, pulou para protegê-la. Saia daqui, ele gritou, mas o que estava acontecendo? O caos tomou conta. O homem que havia ameaçado antes agora estava em choque, tentando entender o que fazer. O bebê começou a chorar, e Lúcia, com o coração na boca, se sentiu perdida no meio daquela confusão. E então, no meio da correria, quando tudo parecia um pesadelo, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O homem que se dizia familiarizou-se com Lúcia, colocou a mão no bolso e retirou um pequeno objeto. Era um pingente. Lúcia, isso pertence a você. Você não pode não saber disso. Ele estendeu a mão, oferecendo o colar. O bebê parou de chorar por um instante e foi como se o tempo tivesse parado. Lúcia olhou para o pingente, reconhecendo um símbolo que a acompanhava desde que se lembrava, uma estrela. O choque a atingiu como um raio. O que isso significava? Seria a prova de uma linhagem que nunca soube, as palavras do homem reverberavam. A marca. Ela pode ser o que te conecte a tudo isso. A multidão começava a se aglomerar, algumas pessoas tirando os olhos daquela cena surreal. Murmúrios e olhares de curiosidade e preocupação se espalhavam, e a tensão no ar ficava espessa. Mas Lúcia não conseguia pensar. Tudo o que sabia estava se desintegrando. E o que fazer agora? O milionário, sentindo que a tempestade dentro dele se intensificava, percebeu que precisava agir. Você está em perigo, Lúcia. Não sei o quanto os outros sabem, mas alguém está vindo. Antes que ele pudesse acabar a frase, uma figura surgiu no meio da chuva. Com um sorriso sinistro, o desconhecido gritou:
A vida dela não é a única que precisa ser salva. A atmosfera mudou drasticamente. A insegurança se transformou em pânico. O que quer que esse homem quisesse, Lúcia sabia que a verdade estava se revelando, mas o perigo agora era palpável. Que choque era aquele? A tempestade ainda rugia, mas agora o que realmente importava era como todos os fios estavam se entrelaçando de forma tão inesperada. O que realmente esperava por Lúcia? E quem era aquele homem que parecia saber mais do que compartilhava? Enquanto as luzes e as vozes da cidade se apagavam, a vida dela, do milionário e do bebê, estava prestes a tomar um rumo onde tudo se apresentava em uma nova perspectiva obscura. O que aconteceria a seguir? Assim que as palavras do homem ecoaram no ar, Lúcia sentiu um frio na barriga. Você não sabe quem você realmente é, Lúcia. Sua mente girou, a chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano borrado, como se tudo ao redor se tornasse um sonho confuso. O homem se inclinou mais perto, sua expressão carregando um peso que atravessava gerações. Você é da família, a família que muitos achavam que havia desaparecido. O milionário, também paralisado, tentava processar o que acabara de ouvir. A tempestade rugia, mas em seus corações havia um silêncio aterrorizante. As lágrimas de Lúcia misturavam-se com a chuva e o bebê em seus braços começou a balbuciar. Ela olhou para o rosto do pequeno, desejando a segurança que aquela revelação parecia ameaçar. Por mais que quisesse entender, havia um nó crescente no seu peito. O homem, agora de pé, parecia dividido entre o desejo de ajudar e o peso de segredos. Preciso te contar uma coisa muito importante. A voz dele era baixa, mas a urgência transparecia. A verdade sobre você pode mudar tudo, e a vida desse bebê também. Aquela frase escapou como um sussurro cortante e, de repente, um estrondo rompeu o ar. Um veículo deslizou em alta velocidade pelas ruas alagadas, e o milionário, apavorado, gritou: "Cuidado!" Lúcia ergueu a cabeça num movimento rápido, e foi quando tudo desabou. O carro, descontrolado, bateu em uma pilastra próxima, e o estrondo que se seguiu fez o chão tremer. Lúcia recuou instintivamente, segurando o bebê com ainda mais força. A estrutura da marquise, já comprometida pela tempestade, começou a se desgastar. Com um estalo, uma parte do telhado desabou, quase atingindo a menina. O milionário, em um ato instintivo, pulou para protegê-la. "Saia daqui!" Ele gritou, mas o que estava acontecendo? O caos tomou conta. O homem que havia ameaçado antes agora estava em choque, tentando entender o que fazer. O bebê começou a chorar, e Lúcia, com o coração na boca, se sentiu perdida no meio daquela confusão. Foi quando o homem diante deles, com um sorriso estranho e ameaçador, gritou. A vida dela não é a única que precisa ser salva. As palavras ecoaram como um trovão na tempestade. O milionário sentiu um calafrio na espinha, e Lúcia olhou para o estranho com medo. A formação familiar era um detalhe que Lúcia mal havia começado a compreender. O homem se aproximou ainda mais, seus olhos fixos na menina como se estivesse prestes a destruir tudo. Ele puxou um objeto do bolso, um livro. Abrindo-o, revelou uma foto. "Essa sou eu aos 5 anos", disse, mostrando a imagem de uma garotinha com cabelos escuros e olhos brilhantes. Lúcia tremeu, era idêntica a ela. Você é minha mãe?" perguntou Lúcia, a voz trêmula, enquanto seu coração disparava. O homem balançou a cabeça. "Não, mas sou sua tia. Eu fugi, mas sempre soube que você estaria aqui." O impacto da revelação fez Lúcia vacilar. O milionário, confuso e em choque, não conseguia entender o que estava acontecendo. "A sua mãe", continuou a mulher, "fugiu há anos e você foi dada como desaparecida. O que eu não sabia é que havia um bebê a ser protegido. Você precisa vir comigo." Nesse momento, uma nova explosão de barulho despedaçou o ar. Outras pessoas se aproximavam, algumas gritando. A multidão começava a se aglomerar. O ambiente virou um cenáculo de olhares curiosos e preocupados. Foi depois que o caos se instalou que um grupo de pessoas seminuas, com marcas estranhas nos braços, emergiu da tempestade. "Ela não pode ir com você, você não sabe o que está em jogo", gritou um deles, a raiva transparecendo. A tensão cresceu. O milionário olhou para Lúcia e as lágrimas dela misturavam-se com a chuva. "O que está acontecendo?" Ele questionou novamente, o desespero crescia. O que ele realmente sabia e como tudo isso se encaixava. Como tudo girava ao redor daquela menina e do bebê, e no meio daquela confusão e caos, Lúcia percebeu que a verdade que ela buscava era mais sombria do que imaginava. "Você tem que decidir, Lúcia. Precisa escolher com quem ficar." E com isso o tempo parou. O que ela realmente sabia sobre sua vida, o passado gritando por respostas a tornava um campo minado de incerteza. Quais segredos ainda estavam escondidos? E quem era realmente o homem que dizia ser sua tia? Enquanto a tempestade caía, a vida de Lúcia estava prestes a tomar outro rumo. A dúvida pairava no ar, e o que mais estaria por vir? Qual escolha ela teria que fazer? A verdade estava mais próxima do que imaginava. Assim que as palavras da mulher ecoaram no ar,
Lúcia sentiu um frio na barriga. Você não sabe quem você realmente é, Lúcia. Sua mente girou, a chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano borrado, como se tudo ao seu redor se tornasse um sonho confuso. O homem se inclinou mais perto, sua expressão carregando um peso que atravessava gerações. Você é da família, a família que muitos achavam que havia desaparecido. O milionário, também paralisado, tentava processar o que acabara de ouvir. A tempestade rugia e em seus corações havia um silêncio aterrorizante. As lágrimas de Lúcia misturavam-se com a chuva e o bebê em seus braços começou a balbuciar. Ela olhou para o rosto do pequeno, desejando a segurança que aquela revelação parecia ameaçar. Por mais que quisesse entender, havia um nó crescente em seu peito. O homem, agora de pé, parecia dividido entre o desejo de ajudar e o peso de segredos. Preciso te contar uma coisa muito importante. A voz dele era baixa, mas a urgência transparecia. A verdade sobre você pode mudar tudo, e a vida desse bebê também. Aquela frase escapou como um sussurro cortante e, de repente, um estrondo rompeu o ar. Um veículo deslizou em alta velocidade pelas ruas alagadas, e o milionário, apavorado, gritou: "Cuidado!" Lúcia ergueu a cabeça num movimento rápido, e foi quando tudo desabou. O carro, descontrolado, colidiu contra uma pilastra próxima, e o estrondo que se seguiu fez o chão tremer. Lúcia recuou instintivamente, apertando ainda mais o bebê contra seu corpo. A estrutura da marquise, já comprometida pela tempestade, começou a se desgastar. Com um estalo, uma parte do telhado desabou, quase atingindo a menina. O milionário, em um ato instintivo, pulou para protegê-la. "Saia daqui!" Ele gritou, mas o que estava acontecendo? O caos tomou conta. O homem que havia ameaçado antes agora estava em choque, tentando entender o que fazer. O bebê começou a chorar, e Lúcia, com o coração na boca, sentiu-se perdida no meio daquela confusão. Foi quando o homem diante deles, com um sorriso estranho e ameaçador, gritou: "A vida dela não é a única que precisa ser salva." As palavras ecoaram como um trovão na tempestade. O milionário sentiu um calafrio na espinha, e Lúcia olhou para o estranho com medo. Era um familiar, uma ameaça, e no meio daquela confusão e caos, Lúcia percebeu que a verdade que ela buscava era mais sombria do que imaginava. "Você tem que decidir, Lúcia. Precisa escolher com quem ficar." E com isso o tempo parou. O que ela realmente sabia sobre sua vida, o passado gritando por respostas, tornou-se um campo minado de incerteza. Mas antes que pudesse pensar, uma pessoa do fundo da multidão passou correndo, um homem de preto, com um olhar frio. Ele se aproximou rapidamente e todos ao redor hesitaram. "Não se aproxime dela." O homem de preto gritou, levantando uma arma. O ar ficou pesado com a tensão. Lúcia ficou paralisada, o bebê chorando em seus braços. O milionário olhou para o homem que tinha afirmado ser sua tia, seu rosto empalideceu. "Você não sabe o que isso significa," gritou a mulher enquanto tentava explicar, mas nada fazia sentido. Lúcia, presa entre o terror e a urgência, viu o homem de preto apontar para ela. "Você não é o que pensa que é, você é a chave para tudo isso." No mesmo instante, outro grito cortou o ar. "Esperem!" Era uma mulher ofegante que chegava, drenada pela chuva. Carrancuda, mas com um olhar aflito, ela balançava os braços. "Eu posso ajudar. É tudo verdade, mas vocês precisam saber a verdade completa." Foi nesse momento que o homem de preto disparou. Um tiro ecoou e o caos se instaurou. O tempo parecia desacelerar. O corpo do milionário foi atingido e ele caiu no chão em um sibilo de dor, enquanto Lúcia gritou: "O que está acontecendo?" Ela berrou, sentindo o mundo inteiro desmoronar ao seu redor. A mulher em que confiava enquanto relembrava as memórias estava agora envolta em segredos e mentiras. A verdade que pairava no ar se tornava uma densa neblina, afastando as esperanças de Lúcia. O que estava em jogo? A cada momento ela sentia que o passado não apenas a alcançava, mas se tornava uma prisão. Que tipo de jogo cruel era esse? O desespero tomou conta e as perguntas começaram a ecoar. E agora? O que a vida de Lúcia significava? O que mais ela ainda não sabia? O cenário se tornava nebuloso. Além daquela chuva incessante, o caminho à frente parecia repleto de sombras e perigos. E enquanto ela prensava o bebê para se proteger, a única certeza que restava era que a tempestade estava longe de acabar. Assim que as palavras da mulher ecoaram no ar, Lúcia sentiu um frio na barriga. "Você não sabe quem você realmente é, Lúcia," sua mente girou. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano borrado, como se tudo ao seu redor se tornasse um sonho confuso. O homem se inclinou mais perto, sua expressão carregando um peso que atravessava gerações. "Você é da família, a família que muitos achavam que havia desaparecido." O milionário, também paralisado, tentava processar o que acabara de ouvir. A tempestade rugia, e em seus corações havia um silêncio aterrorizante. As lágrimas de Lúcia misturavam-se com a chuva, e o bebê em seus braços começou a balbuciar.
Ela olhou para o rosto do pequeno, desejando a segurança que aquela revelação parecia ameaçar. Por mais que quisesse entender, havia um nó crescente em seu peito. O homem, agora de pé, parecia dividido entre o desejo de ajudar e o peso de segredos. Preciso te contar uma coisa muito importante. A voz dele era baixa, mas a urgência transparecia. A verdade sobre você pode mudar tudo, e a vida desse bebê também. Aquela frase escapou como um sussurro cortante e, de repente, um estrondo rompeu o ar. Um veículo deslizou em alta velocidade pelas ruas alagadas, e o milionário, apavorado, gritou: "Cuidado!" Lúcia ergueu a cabeça num movimento rápido, e foi quando tudo desabou. O carro, descontrolado, colidiu contra uma pilastra próxima, e o estrondo que se seguiu fez o chão tremer. Lúcia recuou instintivamente, apertando ainda mais o bebê contra seu corpo. A estrutura da marquise, já comprometida pela tempestade, começou a se desgastar. Com um estalo, uma parte do telhado desabou, quase atingindo a menina. O milionário, em um ato instintivo, pulou para protegê-la. "Saia daqui!" ele gritou, mas o que estava acontecendo? O caos tomou conta. O homem que havia ameaçado antes agora estava em choque, tentando entender o que fazer. O bebê começou a chorar, e Lúcia, com o coração na boca, sentiu-se perdida no meio daquela confusão. Foi quando o homem diante deles, com um sorriso estranho e ameaçador, gritou: "A vida dela não é a única que precisa ser salva." As palavras ecoaram como um trovão na tempestade. O milionário sentiu um calafrio na espinha, e Lúcia olhou para o estranho com medo. Era um familiar, uma ameaça, e no meio daquela confusão e caos, Lúcia percebeu que a verdade que ela buscava era mais sombria do que imaginava. "Você tem que decidir, Lúcia. Precisa escolher com quem ficar." E, com isso, o tempo parou. O que ela realmente sabia sobre sua vida, o passado gritando por respostas, tornou-se um campo minado de incerteza. Mas antes que pudesse pensar, uma pessoa do fundo da multidão passou correndo, um homem de preto, com um olhar frio. Ele se aproximou rapidamente e todos ao redor hesitaram. "Não se aproxime dela!" O homem de preto gritou, levantando uma arma. O ar ficou pesado com a tensão. Lúcia ficou paralisada, o bebê chorando em seus braços. O milionário olhou para o homem que tinha afirmado ser sua tia, seu rosto empalideceu. "Você não sabe o que isso significa." Gritou a mulher enquanto tentava explicar, mas nada fazia sentido. Lúcia, presa entre o terror e a urgência, viu o homem de preto apontar para ela. "Você não é o que pensa que é. Você é a chave para tudo isso." Nesse momento, a mulher gritou: "Não, você não pode feri-la." E com isso, a mulher na frente de Lúcia fez algo inesperado. Em um movimento rápido, ela se lançou na frente da menina como um escudo. O disparo ecoou, mas não atingiu Lúcia. A mulher caiu, o olhar em choque, enquanto o homem de preto olhava com olhos arregalados. "Por que você fez isso?" o milionário gritou, enquanto a multidão começava a murmurar em desespero. O tempo parecia ter parado enquanto a cena se desenrolava. O homem de preto hesitou, os olhos em dúvida, como se estivesse questionando suas próprias ações. Lúcia se sentiu paralisada, o bebê começando a balbuciar mais alto. A mulher cambaleou, a vida esvaindo-se de seu corpo. "Lúcia!" ela sussurrou, a dor misturando-se ao ar. "A verdade. A verdade está mais próxima do que você imagina. Você não pode deixar que isso acabe aqui." E com um último suspiro, os olhos se fecharam. Ela sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. "Não. Não, por favor!" Lúcia gritou, enquanto o milionário tinha a expressão de horror mais profunda. O homem de preto, atormentado, começou a dar passos para trás. "Quem é você? O que aconteceu?" o milionário gritou, sua voz se distorcendo com a emoção. O que mais essa mulher sabia? O que ela estava tentando revelar antes de tudo acabar? Mas antes que pudesse entender, uma nova figura apareceu na escuridão da tempestade, uma presença conhecida, porém não esperada. "O que você fez?" a nova mulher gritou para o homem de preto, seus olhos chamando a atenção de todos. Era uma sombra do passado que Lúcia não esperava ver ali. E no meio daquela confusão, a verdade que parecia distante estava prestes a emergir, mas talvez não da maneira que Lúcia esperava. O que mais seria revelado naquela noite agitada? O que estava por trás das palavras não ditas? E enquanto a tempestade continuava a rugir, a única certeza era que essa história estava longe de ter um final. Assim que as palavras da mulher ecoaram no ar, Lúcia sentiu um frio na barriga. "Você não sabe quem você realmente é, Lúcia." Sua mente girou. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano borrado, como se tudo ao seu redor se tornasse um sonho confuso. O homem se inclinou mais perto, sua expressão carregando um peso que atravessava gerações. "Você é da família, a família que muitos achavam que havia desaparecido." O milionário, também paralisado, tentava processar o que acabara de ouvir. A tempestade rugia, e em seus corações havia um silêncio aterrorizante. As lágrimas de Lúcia misturavam-se com a chuva, e o bebê em seus braços começou a balbuciar.
Ela olhou para o rosto do pequeno, desejando a segurança que aquela revelação parecia ameaçar. Por mais que quisesse entender, havia um nó crescente em seu peito. O homem, agora de pé, parecia dividido entre o desejo de ajudar e o peso de segredos. Preciso te contar uma coisa muito importante. A voz dele era baixa, mas a urgência transparecia. A verdade sobre você pode mudar tudo, e a vida desse bebê também. Aquela frase escapou como um sussurro cortante e, de repente, um estrondo rompeu o ar. Um veículo deslizou em alta velocidade pelas ruas alagadas, e o milionário, apavorado, gritou: "Cuidado!" Lúcia ergueu a cabeça num movimento rápido, e foi quando tudo desabou. O carro, descontrolado, colidiu contra uma pilastra próxima, e o estrondo que se seguiu fez o chão tremer. Lúcia recuou instintivamente, apertando ainda mais o bebê contra seu corpo. A estrutura da marquise, já comprometida pela tempestade, começou a se desgastar. Com um estalo, uma parte do telhado desabou, quase atingindo a menina. O milionário, em um ato instintivo, pulou para protegê-la. "Saia daqui!" Ele gritou, mas o que estava acontecendo? O caos tomou conta. O homem que havia ameaçado antes agora estava em choque, tentando entender o que fazer. O bebê começou a chorar, e Lúcia, com o coração na boca, sentiu-se perdida no meio daquela confusão. Foi quando o homem diante deles, com um sorriso estranho e ameaçador, gritou: "A vida dela não é a única que precisa ser salva." As palavras ecoaram como um trovão na tempestade. O milionário sentiu um calafrio na espinha, e Lúcia olhou para o estranho com medo. Era um familiar, uma ameaça, e no meio daquela confusão e caos, Lúcia percebeu que a verdade que ela buscava era mais sombria do que imaginava. "Você tem que decidir, Lúcia. Precisa escolher com quem ficar." E com isso o tempo parou. O que ela realmente sabia sobre sua vida, o passado gritando por respostas, tornou-se um campo minado de incerteza. Mas antes que pudesse pensar, uma pessoa do fundo da multidão passou correndo, um homem de preto, com um olhar frio. Ele se aproximou rapidamente e todos ao redor hesitaram. "Não se aproxime dela!" O homem de preto gritou, levantando uma arma. O ar ficou pesado com a tensão. Lúcia ficou paralisada, o bebê chorando em seus braços. O milionário olhou para o homem que tinha afirmado ser sua tia, seu rosto empalideceu. "Você não sabe o que isso significa", gritou a mulher enquanto tentava explicar, mas nada fazia sentido. Lúcia, presa entre o terror e a urgência, viu o homem de preto apontar para ela. "Você não é o que pensa que é, você é a chave para tudo isso." O coração de Lúcia disparou. O que isso significava? A mulher ao seu lado já estava se debatendo, e Lúcia mal teve tempo para processar. E no meio daquele suspense, a mulher se virou para ela. "Não se preocupe, filha, eu estou aqui para te proteger." Mas súbito o homem de preto disparou, o tiro ecoou. Um momento de silêncio cortante, então um grito estridente. A mulher caiu e Lúcia viu o sangue se espalhar pela calçada embaixo dela. "Não, não, não, não." A cena se tornou um turbilhão. O milionário tomou coragem e se lançou em direção à mulher, gritando. Mas enquanto isso, uma nova figura surgiu da multidão. Era uma jovem, com cabelos escuros e uma expressão decidida. "Pare, todos vocês!" Ela levantou uma mão e, de repente, uma onda de luz emanou dela. O homem de preto, paralisado, ficou deslumbrado e os outros recuaram, como se uma força invisível os dissesse para parar. Lúcia olhou confusa. "Quem é você?" A jovem a encarou e seus olhos brilharam com um conhecimento antigo. "Você deve saber a verdade, Lúcia. A sua vida não é o que você pensa." Segundos se arrastaram, e com um gesto ela fez a luz crescer ainda mais, iluminando a cena. Os rostos de todos estavam colados nela, absorvendo esse momento surreal de clareza. O milionário estava em estado de choque. "Você tem que entender, Lúcia, existe algo maior em jogo aqui." E então tudo ficou claro. A mulher ferida estava tentando proteger Lúcia de uma verdade que era mais complexa do que uma simples revelação de origem. Não era só sobre a família desaparecida. Era um jogo de poder, de herança, de segredos que atravessavam gerações. A jovem sorriu para Lúcia, e nesse momento, quando tudo parecia estar à beira do colapso, a verdade tomou forma. "Você não é só uma menina comum. Você é a última de uma linhagem poderosa, e eu sou sua irmã." Naquela fração de segundo, todos os laços que Lúcia pensou que tinha se desmoronaram. A tempestade, que antes era apenas uma metafórica, agora parecia um grito ensurdecedor do destino. O que tudo isso significava, o que mais ela não sabia. Enquanto a chuva caía torrencialmente, Lúcia sentiu que a tempestade dentro dela estava apenas começando. E de repente, a segurança que sempre procurou virou poeira. A vida que conheceu estava prestes a mudar para sempre, mas o que viria a seguir era um campo minado de incertezas. Tudo o que ela sabia se despedaçava, e a única certeza que restava eram as palavras da jovem. "A verdade está mais próxima do que você imagina, mas corre o risco de te engolir." Assim que as palavras da mulher ecoaram no ar, Lúcia sentiu um frio na barriga.
Você não sabe quem você realmente é, Lúcia. Sua mente girou, a chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano borrado, como se tudo ao seu redor se tornasse um sonho confuso. O homem se inclinou mais perto, sua expressão carregando um peso que atravessava gerações. Você é da família, a família que muitos achavam que havia desaparecido. O milionário, também paralisado, tentava processar o que acabara de ouvir. A tempestade rugia, e em seus corações havia um silêncio aterrorizante. As lágrimas de Lúcia misturavam-se com a chuva, e o bebê em seus braços começou a balbuciar. Ela olhou para o rosto do pequeno, desejando a segurança que aquela revelação parecia ameaçar. Por mais que quisesse entender, havia um nó crescente em seu peito. O homem, agora de pé, parecia dividido entre o desejo de ajudar e o peso de segredos. Preciso te contar uma coisa muito importante. A voz dele era baixa, mas a urgência transparecia. A verdade sobre você pode mudar tudo. E a vida desse bebê também. Aquela frase escapou como um sussurro cortante e, de repente, um estrondo rompeu o ar. Um veículo deslizou em alta velocidade pelas ruas alagadas e o milionário, apavorado, gritou. Cuidado! Lúcia ergueu a cabeça num movimento rápido. E foi quando tudo desabou. O carro, descontrolado, colidiu contra uma pilastra próxima e o estrondo que se seguiu fez o chão tremer. Lúcia recuou instintivamente, apertando ainda mais o bebê contra seu corpo. A estrutura da marquise, já comprometida pela tempestade, começou a se desgastar. Com um estalo, uma parte do telhado desabou, quase atingindo a menina. O milionário, em um ato instintivo, pulou para protegê-la. Saia daqui! Ele gritou, mas o que estava acontecendo? O caos tomou conta. O homem que havia ameaçado antes agora estava em choque, tentando entender o que fazer. O bebê começou a chorar, e Lúcia, com o coração na boca, sentiu-se perdida no meio daquela confusão. Foi quando o homem diante deles, com um sorriso estranho e ameaçador, gritou: a vida dela não é a única que precisa ser salva. As palavras ecoaram como um trovão na tempestade. O milionário sentiu um calafrio na espinha, e Lúcia olhou para o estranho com medo. Era um familiar, uma ameaça, e no meio daquela confusão e caos, Lúcia percebeu que a verdade que ela buscava era mais sombria do que imaginava. Você tem que decidir, Lúcia, precisa escolher com quem ficar, e com isso o tempo parou. O que ela realmente sabia sobre sua vida? O passado gritando por respostas tornou-se um campo minado de incerteza. Mas antes que pudesse pensar, uma pessoa do fundo da multidão passou correndo, um homem de preto, com um olhar frio. Ele se aproximou rapidamente e todos ao redor hesitaram. Não se aproxime dela, o homem de preto gritou, levantando uma arma. O ar ficou pesado com a tensão. Lúcia ficou paralisada, o bebê chorando em seus braços. O milionário olhou para o homem que tinha afirmado ser sua tia, seu rosto empalideceu. Você não sabe o que isso significa. Gritou a mulher enquanto tentava explicar, mas nada fazia sentido. Lúcia, presa entre o terror e a urgência, viu o homem de preto apontar para ela. Você não é o que pensa que é, você é a chave para tudo isso. O coração de Lúcia disparou. O que isso significava? A mulher ao seu lado já estava se debatendo e Lúcia mal teve tempo para processar. E no meio daquele suspense, a mulher se virou para ela. Não se preocupe, filha, eu estou aqui para te proteger. Mas súbito o homem de preto disparou, o tiro ecoou. Um momento de silêncio cortante, então um grito estridente. A mulher caiu e Lúcia viu o sangue se espalhar pela calçada embaixo dela. Não, 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 não. A cena se tornou um turbilhão. O milionário tomou coragem e se lançou em direção à mulher, gritando. Mas enquanto isso, uma nova figura surgiu da multidão. Era uma jovem, com cabelos escuros e uma expressão decidida. Pare, todos vocês! Ela levantou uma mão e, de repente, uma onda de luz emanou dela. O homem de preto, paralisado, ficou deslumbrado e os outros recuaram, como se uma força invisível os dissesse para parar. Lúcia olhou confusa. Quem é você? A jovem a encarou e seus olhos brilharam com um conhecimento antigo. Você deve saber a verdade, Lúcia. A sua vida não é o que você pensa. Segundos se arrastaram e, com um gesto, ela fez a luz crescer ainda mais, iluminando a cena. Os rostos de todos estavam colados nela, absorvendo esse momento surreal de clareza. O milionário estava em estado de choque. Você tem que entender, Lúcia, existe algo maior em jogo aqui? E então tudo ficou claro. A mulher ferida estava tentando proteger Lúcia de uma verdade que era mais complexa do que uma simples revelação de origem. Não era só sobre a família desaparecida. Era um jogo de poder, de herança, de segredos que atravessavam gerações. A jovem sorriu para Lúcia e, nesse momento, quando tudo parecia estar à beira do colapso, a verdade tomou forma. Você não é só uma menina comum. Você é a última de uma linhagem poderosa. E eu sou sua irmã. Naquela fração de segundo, todos os laços que Lúcia pensou que tinha se desmoronaram. A tempestade, que antes era apenas uma metáfora, agora parecia um grito ensurdecedor do destino. O que tudo isso significava?
O que mais ela não sabia? Enquanto a chuva caía torrencialmente, Lúcia sentiu que a tempestade dentro dela estava apenas começando. E de repente, a segurança que sempre procurou virou poeira. A vida que conheceu estava prestes a mudar para sempre, mas o que viria a seguir era um campo minado de incertezas. Tudo o que ela sabia se despedaçava, e a única certeza que restava eram as palavras da jovem. A verdade está mais próxima do que você imagina, mas corre o risco de te engolir. Assim que as palavras da jovem ecoaram, o mundo de Lúcia virou de cabeça para baixo. Você é a última de uma linhagem poderosa, e eu sou sua irmã. O peso daquela revelação bateu como um raio em seu peito. Ela piscou, tentando compreender, mas era como se a realidade se fragmentasse ao seu redor. O que isso significava? Sua vida era uma mentira. E a mulher que caiu aos seus pés estava realmente disposta a proteger uma criança que desconhecia. A cena era caótica. O milionário estava paralisado e os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido ensurdecedor. Lúcia olhou para a jovem com mais atenção, buscando alguma pista no rosto dela, o que mais ela escondia. Mas naquele instante, algo mais perturbador aconteceu. Um estrondo vindo de perto fez todos se virarem. Era um carro preto, cortando as ruas alagadas com uma velocidade absurda. Dentro do veículo, as luzes brilhavam e a imagem de uma figura sombria apareceu. O que era aquilo? A adrenalina subiu enquanto o carro freava bruscamente, nuvens de água sendo lançadas por todos os lados. Foi quando alguém gritou: "Cuidado, ele vem!" Os olhos da jovem brilharam. "Não, ele não pode." E num movimento rápido ela empurrou Lúcia para o lado. O impacto foi ardente. Lúcia se viu empurrada e tudo se desenrolou rapidamente em um borrão de movimento e som. O carro desgovernado não parou e a figura dentro dele em um instante disparou, saltando sobre a calçada como se não houvesse barreiras. Lúcia sentiu o coração disparar. O homem de preto, que antes estava confuso, agora parecia determinado. Era como se tudo tivesse mudado de repente e ele estivesse lá para terminar o que começou. "Saia do meu caminho", ele gritou, fazendo o caminho até a jovem. E em um instante dramático, ele pegou o colar que a mulher ferida deixara cair e gritou: "Essa é a verdadeira chave de tudo." A multidão gaspinga em choque. E então, um giro inesperado, a jovem se virou e reconheceu o colar com um olhar de horror. "O que você sabe sobre isso?" O homem lançou um sorriso vicioso. "Você realmente não sabe? Esse não é só um colar, é um sinal. A verdadeira linhagem da qual você faz parte é muito mais complexa do que você imagina." Os olhares de Lúcia e da jovem se cruzaram, e um nó se formou em seu peito. Ela rapidamente percebeu que a conexão que não sabia que tinha estava prestes a ser revelada de uma forma que poderia destruir tudo o que acreditava. O homem, agora passando por cima dos corpos atordoados, olhou para a jovem. "Você não é só a irmã dela, é a herdeira de uma linhagem que a sociedade quer apagar." O que isso significava? A verdade que tanto buscava agora parecia uma prisão. "E você, Lúcia, é a chave para nosso renascimento." O homem completou com um riso quase maníaco. As lágrimas de Lúcia se misturaram com a chuva. Todo mundo que conhecia estava mudando. Ela olhou para o bebê em seus braços, agora em estado de confusão, e então, de repente, uma explosão de luz iluminou o céu escuro. Um clarão azul cortou a escuridão, seguido de uma onda de energia que parecia preencher o ar. Não. O que estava acontecendo? Lúcia tremia e o medo tomou conta dela. A verdade revelada era insuportável e a ascensão de um poder que não entendia a tornava vulnerável. "Não, isso não pode ser verdade", gritou, enquanto os olhares se voltavam para a jovem. "Você ainda não viu nada? Tem mais." A jovem a alertou enquanto o caos em torno delas atingia seu clímax. Um estalo e o chão tremeu mais uma vez. O passado estava vindo à tona, e a revelação de sua linhagem era apenas a ponta do iceberg. As vozes da multidão desvaneceram, e tudo ao redor de Lúcia estava paralisado em seu horror e confusão. O que mais ela ainda não sabia? A tempestade ao seu redor era nada comparado à tormenta que estava prestes a explodir dentro dela. E enquanto o clarão do futuro se aproximava, ela já não sabia mais quem realmente era. Tudo o que restava era dúvida e um medo profundo do que estava por vir. As palavras da jovem ecoaram, e Lúcia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Você é a última de uma linhagem poderosa. E eu sou sua irmã." A revelação a atingiu como um raio, e a tempestade ao redor deles parecia intensificar, refletindo a confusão e o medo que queimavam dentro dela. O homem de preto, com a expressão de um predador faminto, avançava, mas a jovem fez um gesto e uma onda de luz repeliu-o. A energia no ar ficou densa, como se os segredos de uma vida inteira estivessem prestes a explodir. O milionário, agora despertando de seu estado de choque, se posicionou entre Lúcia e o homem, seu olhar determinado. "Não vamos deixar que ele te machuque, Lúcia." A multidão atrás deles estava em chamas de curiosidade e medo.
Algumas pessoas estavam gritando, outras estavam em silêncio, mas todos pareciam conscientes de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O clima era tenso, as gotas de chuva caíam pesadas e rápidas, misturando-se com os sentimentos intensos que pululavam no ar. Lúcia encarou a jovem, buscando compreender. Se você é minha irmã, por que não me encontrou antes? A jovem liberou um suspiro profundo, suas emoções à flor da pele. Eu precisava te proteger de tudo isso do nosso passado, dos segredos que ainda nos perseguem. Mas agora a verdade não pode mais ficar escondida. O homem de preto berrou, chega de joguinhos. Essa linhagem é meu caminho de volta ao poder, e vocês duas vão se arrepender por interferirem. Ele avançou novamente, mas a jovem levantou a mão e a luz que emanava dela brilhou com mais intensidade. A tensão crescia. O corpo de Lúcia tremia e o bebê no seu colo parecia sentir a gravidade da situação. Enquanto isso, o milionário se aproximou, os olhos fixos no inimigo. Ninguém aqui está com medo de você, gritou ele, a voz carregada de bravura, mas ele mesmo estava apavorado. E então, no clímax da cena, um clarão iluminou o céu. Um raio caiu perto e o eco do trovão se misturou com a força do momento. O homem de preto hesitou, mas algo naquela luz o fez recuar. O que você é? Ele parecia pequeno diante da força que emanava da jovem. Sou a prova de que nossa linhagem está viva e forte. Lúcia então se deu conta de que aquela tempestade não era apenas uma força da natureza. Era um reflexo de seu próprio destino, prestes a desencadear algo que mudou tudo. Eu não vou deixar que o passado decida meu futuro, gritou, sua voz emergindo do medo. Vamos lutar juntas. O milésimo instante se alongou e um portal de luz começou a se abrir ao redor delas. As sombras que antes a cercavam começaram a se dissipar. O homem de preto ficou visivelmente abalado. Não, isso não pode acontecer. Ele começou a recuar enquanto a luz o envolvia, quase como se estivesse sendo consumido por sua própria obscuridade. A jovem olhou para Lúcia, seu olhar cheio de determinação. Juntas, vamos terminar isso, e com as mãos entrelaçadas, a força dos dois lados da linhagem se uniu. O brilho da luz cresceu ainda mais, iluminando tudo no entorno, e no próximo movimento tudo transcendeu. Uma explosão de sentimentos percorreu Lúcia. Não era apenas força, mas amor, esperança. Ela viu o passado ruim se esvair e uma nova vida começar a surgir. E no último momento, antes de tudo se iluminar consumidamente, ela ouviu uma voz ecoando em sua mente. Essa é apenas a primeira etapa. O caminho à frente ainda está cheio de mistérios, e então, tudo virou um borrão de luz. Quando Lúcia acordou, a tempestade tinha passado. O milagre de um novo dia surgia com a luz do sol, e seus novos aliados estavam ao seu redor, prontas para enfrentar o futuro. Repleta de confiança, Lúcia olhou para onde estava e sorriu. A batalha contra as sombras do passado estava apenas começando, mas agora ela sabia que não estava sozinha. Antes de encerrar, eu preciso falar uma coisa muito importante. Se você gosta dessas histórias, você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você achou do final. E, mais importante, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere NM mais o M segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer isso. Vamos juntos nessa, porque a aventura continua.